Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo e explicar qual é a real situação da negociação entre Flamengo, River Plate e Nicolás de la Cruz. Eu sei que tem muito torcedor impaciente com as novelas, né? Vamos falar também sobre a situação do volante Alan e explicar para vocês como está a atuação da diretoria rubro-negra neste mercado da bola. Será que vem lateral, zagueiro? A gente vai explicar isso para vocês, tá? E vamos falar também sobre a partida diante do Red Bull Bragantino. O técnico Jorge Sampaoli tem alguns probleminhas aí. A gente vai explicar para vocês o que ele pensa para esse jogo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então, deixa o seu like. A gente precisa demais do seu like para alcançar mais e mais pessoas por aqui. Não esquece do like. Se inscreva aqui no nosso canal também. Tem um botãozinho aqui embaixo. É só você clicar, se inscrever. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Falta pouco. Eu sei que até o final do ano a gente vai conseguir chegar a essa marca. E eu conto muito com a ajuda de vocês. Beleza, galera? Então, se inscreva aqui, hein? Vamos, que aqui é sem mimimi, a gente vai sempre direto ao assunto. Vamos falar primeiro sobre essa partida diante do Red Bull Bragantino, jogo importantíssimo para o Flamengo, volta da data FIFA para quem estava com saudades do Flamengo, mas alguns problemas aí para o Jorge Sampaoli. Gabigol e Matheus França são desfalques certos, não estarão à disposição do treinador para essa partida. E o Pedro, atacante Pedro, ainda vai ser reavaliado, vai passar por um teste para o Jorge Sampaoli entender se ele poderá ficar à disposição, começar o jogo, ou, enfim, quanto tempo ele poderá ser útil ao Flamengo. Tanto o Pedro quanto o Ayrton Lucas já chegaram no Brasil, né? Já estão com a delegação rubro-negra, e o Sampaoli vai ver o que vai ser melhor para esses dois jogadores. Se o Ayrton Lucas não for titular, muito provavelmente o Jorge Sampaoli vai optar por uma escalação com 3 zagueiros, liberando o Everton Cebolinha de ala, tá? Essa informação que a gente tem foi algo trabalhado pelo Jorge Sampaoli durante essa data FIFA, né? Justamente porque o Ayrton Lucas não estava à disposição, estava junto da seleção brasileira. O Arrascaeta também treinou por um bom período como falso 9. Por quê? Porque o Pedro estava com a seleção e o Gabigol não estava treinando. Então ele testou o Arrascaeta como falso 9, testou outros jogadores ali também, deu mais espaço para o André, o jovem André, treinar. Enfim, vamos ver o que o Sampaoli prepara para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora falando sobre o mercado da bola, que eu sei que vocês estão ansiosos para saber sobre o mercado da bola. Muita gente na expectativa sobre essa negociação envolvendo o Nicolás de la Cruz. Por quê? Muita gente na imprensa argentina diz que o River não negocia o de la Cruz de jeito nenhum, só se cair na fase de grupos da Copa Libertadores. Lembrando que o River tem esse duelo contra o The Strongest, né? Jogo importante para definir se o River vai ou não vai classificar. Inclusive, essa tem sido a postura do River Plate. O River não quer liberar o De la Cruz se classificar. Por quê? Aconteceu parecido com o Nátio Fernandes na época que ele foi vendido ao Atlético Mineiro. O River vendeu o Nátio Fernandes ao Atlético Mineiro e o que aconteceu? O River encontrou o Atlético Mineiro na Libertadores e foi eliminado da Libertadores com o Nátio Fernandes fazendo gol. Então o River não quer que essa situação se repita, tá? Esse é um ponto importante. Mas existe também a situação do jogador. E é o que a gente vem falando para vocês já tem um tempo, né? O staff do atleta, ele aguarda esse jogo contra o The Strongest. E o próprio River Plate também aguarda esse jogo. O River Plate não descartou 100%, né? Porque se cair, diz o River que quer negociar. Mas também existe o lado do staff do jogador, tá? E ambos só vão falar sobre o tema depois do jogo. O próprio De la Cruz já aceitou a oferta do Flamengo.
né? E ele ainda não se posicionou sobre o tema junto ao River Plate, por respeito ao River, por conta do momento que o River Plate vive em busca dessa classificação na Libertadores. Não vai acontecer nada antes disso. O Flamengo entende que tem tempo para esperar. O Flamengo entende que o De La Cruz é uma contratação que sobe o patamar do elenco. O Flamengo quer, isso aí é segundo a diretoria, tá? Contratações que, no entendimento da diretoria, alavanquem o patamar do elenco. Ou seja, o Flamengo não quer contratar por contratar. E como a gente já disse para vocês, o River tem o posicionamento deles. Tem, claro. Mas o De La Cruz também tem o dele. Inclusive, o Flamengo espera, a gente já trouxe para vocês também, que o De La Cruz participe mais a partir desse jogo contra o The Strongest. Que o De La Cruz se posicione, né? Que o De La Cruz... Por quê? Porque o De La Cruz ia sair de graça. E ele renovou com o River Plate. Ele ia sair de graça, mas ele renovou o contrato com o River Plate e nessa renovação o River prometeu que se chegasse uma boa proposta, o River venderia o De La Cruz. Porque ele assinou, vou repetir, de graça a renovação. Ele poderia ter saído, pegado as luvas gordas de uma boa negociação sem contrato. Todo mundo aqui no futebol brasileiro quer o De La Cruz, né? E todo mundo faria, com certeza, uma proposta pelo De La Cruz se ele estivesse livre no mercado. É um exemplo, tá? Então essa situação ela vai ser importante, vai ser determinante ainda nessa negociação, que não acabou, que não parou, que é uma negociação difícil, sim, mas é uma negociação que só vai avançar ou declinar de vez depois dessa partida diante do The Strongest. É muito importante explicar isso para o torcedor, porque eu sei que vocês ficam nessa ansiedade, né? Vai, não vai, vai, não vai. E o River tá certo, o River está na posição dele de se posicionar. Inclusive, o River também tem que se posicionar para o torcedor dele, né? E digo uma coisa para vocês: a única oferta que o De La Cruz tem na mesa hoje é do Flamengo. E ninguém garante que em dezembro vai chegar uma nova oferta como essa. E se o Flamengo esperar até dezembro para fazer uma nova oferta para o De La Cruz, vai ser uma oferta abaixo do que o Flamengo pretende pagar hoje pelo De La Cruz. Podem ter certeza absoluta. Em questão salarial, o Flamengo oferece quase 3 vezes mais do que o De La Cruz ganha no River Plate, tá? É uma negociação difícil? Mas existem 3 lados nessa negociação, pessoal. Importante destacar aqui para vocês. E, de fato, o torcedor só vai ter uma posição melhor sobre tudo isso depois que o staff do De La Cruz se posicionar, né? Conversar de fato com o River Plate, porque estão respeitando esse momento e essa partida com The Strongest. Alan. O Flamengo entende que o Alan também é uma contratação que vai elevar o patamar do elenco. É um jogador que o Jorge Sampaoli gosta muito e o Sampaoli insiste na contratação do Alan. O Atlético Mineiro também faz o seu jogo duro. Aproveitou, entre aspas, a saída do Kudê e a chegada do Filipão para travar a negociação. Mas o Galo já admitiu reabrir as conversas, tá? E até o final dessa semana a gente deve ter alguma novidade em relação ao Alan. Por que agora não? O Filipão acabou de chegar, o Atlético Mineiro joga diante do Fluminense nesta quarta-feira, o Flamengo joga nesta quinta-feira. Então, tudo isso atrasa as conversas. Mas a janela de transferências também só abre no dia 3 de julho. A diretoria está muito ciente de que esses 2 jogadores, Alan e De La Cruz, são jogadores que chegam para elevar o patamar e, por isso, insistem na contratação desses 2 jogadores. Outras contratações. Por que o Flamengo não vai atrás de um zagueiro logo? Por que o Flamengo não vai atrás de um lateral esquerdo? Inclusive, na zaga, muitos jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo, tá? Só que o Flamengo concentra primeiro o foco nas negociações para trazer para o meio-campo, porque a ideia da diretoria é o seguinte: dinheiro, gastar dinheiro, investir mais pesado serão em nomes para o meio-campo. Zaga e lateral esquerda, o Flamengo não deve investir pesado. Então, o Flamengo foca primeiro no meio-campo. Por quê? Porque depois o que sobrar do dinheiro, né, vai tentar ir atrás de zagueiro ou lateral esquerdo ou não.
ou vai buscar uma oportunidade de mercado, se for o caso, tá? Então, por isso, o foco é primeiro nessas negociações no meio-campo, porque a diretoria acredita que o dinheiro deve ser mais concentrado para esses reforços no meio-campo, beleza? Sobre saídas, se o Flamengo perder algum jogador, a ideia da diretoria é sempre repor, né? Não aconteceu no caso do João Gomes, os torcedores ficaram bem chateados, o João saiu, houve a promessa de reposição e essa reposição não aconteceu, mas é a tendência. Se sair jogador, a tendência é repor, a não ser que seja posições, né, em que já tem bastante jogador, o que é o caso do gol, né? Existe a situação do Hugo Souza, a diretoria quer negociar, o Hugo entende que é o momento, sim, de sair. Então, o Hugo Souza saindo, o Flamengo não vai atrás de um outro goleiro, porque já tem o Rossi, Matheus Cunha e o Santos, tá? Tô dando um exemplo aqui para vocês. Mas sobre saídas, a gente vai falar mais para frente em outros vídeos, porque até agora não tem nada de concreto. Existem jogadores, sim, que têm expectativa de receber propostas, mas também não significa que a diretoria vai negociar. Beleza, galera? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de vocês, ó. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.